Olá, uma boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 30 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Criar um espaço de acolhimento e escuta para ajudar no retorno de crianças e adolescentes à sala de aula. Foi o que defenderam especialistas na audiência desta segunda-feira na comissão que acompanha a educação durante a pandemia da Covid-19. As escolas ficaram fechadas em boa parte da pandemia. Com a reabertura, a volta ao normal tem dado trabalho a todos. O Instituto Ayrton Senna, que tem apoiado escolas e redes de ensino Brasil afora, tem detectado alguns problemas. A evasão escolar bate recorde durante a pandemia, e foi o que muitos de vocês trouxeram, né? Cerca de 240 mil estudantes fora da sala de aula desistiram por N questões. Alunos enfrentam dificuldades de aprendizagem na retomada das aulas presenciais. Incidentes em escolas, né, crescem e traz aqui um alerta contra a saúde mental dos estudantes brasileiros. 70% dos estudantes relataram sintomas de depressão ou ansiedade, e indicando aí uma necessidade de serem olhados. Olha esse número, representa 642 mil alunos que responderam a essa pesquisa. Outra ONG, o Instituto Sonho Grande, com presença em quase 20 estados, tem investido no ensino médio integral, no suporte à aprendizagem dos jovens e na redução das desigualdades socioeconômicas no país. Que sejam construídos espaços e tempos intencionais para que o estudante realmente possa desenvolver aí a sua liderança, seu senso crítico, sua capacidade também de resolução de problemas, e que ele sinta também que ele está fazendo parte de todo esse processo de construção, que é o momento realmente que ele vai estar ali desenvolvendo, né, o seu caminhar junto com o apoio de toda a escola. Pensando em política pública, a gente entende a importância do reforço federal, o programa de fomento ao ensino médio tempo integral, um olhar realmente estadual, né, de investimento estadual para a expansão dessa proposta em diferentes etapas, e lógico também a gente traz aqui como solução a replicação realmente de toda essa proposta curricular, como realmente um olhar mais sensível para a formação integral do estudante, para que ele se sinta pertencente à escola, para que ele traga sentido também para a sua atuação enquanto jovem estudante e que ele consiga realmente finalizar essa etapa da educação básica. As especialistas ouvidas hoje apostam no acolhimento, na promoção de um espaço de escuta. Afinal, familiares e amigos morreram. Gente querida foi impactada. É preciso falar sobre isso. É preciso valorizar quem está na escola recebendo essa turma jovem que vivenciou essa tragédia sanitária. Que a gente tenha realmente um olhar sensível e dê abertura realmente para que a gente consiga promover a escutativa. Ouvir estudantes, ouvir suas famílias, ouvir os educadores, ouvir a equipe gestora, ouvir as pessoas que realmente estão passando por dores, né, pós esse período, e que essas dores acabam impactando realmente no processo aí de aprendizagem e de formação dos jovens estudantes. Visando aí contribuir no que for necessário para o desenvolvimento desses profissionais enquanto docentes e que precisam também ser olhados com carinho, serem cuidados, serem formados, orientados, que tenham espaço de escuta também. Um projeto de lei visa instituir o Dia Nacional do Planejamento Familiar. A iniciativa foi debatida por especialistas e representantes de entidades na Comissão de Direitos Humanos. No Brasil, cerca de 55% das gestações não são planejadas. A gravidez na adolescência permanece um problema. Apesar de ser um direito garantido tanto por lei quanto pela Constituição, bilhões de brasileiras não têm acesso aos meios de contracepção. Isso dificulta o combate à pobreza, a redução das desigualdades e o empoderamento da mulher, com reflexos na violência doméstica e na criminalidade. A senadora Mara Gabrilli traz a questão para o centro dos debates e propõe instituir o Dia do Planejamento Familiar em 26 de setembro. O tema foi debatido por especialistas de alto nível na Comissão de Direitos Humanos. A sugestão proposta pelas fundadoras do Instituto Planejamento Familiar seria declarar o dia 26 de setembro o Dia Nacional do Planejamento Familiar, quando já se celebra
o Dia Mundial da Contracepção, instituído pela ONU, visando ampliar as ações de conscientização sobre o tema, e ainda, dessa forma, a gente reforça os compromissos com a promoção das políticas públicas que garantam acesso aos métodos contraceptivos disponíveis no SUS. Na audiência pública interativa, líderes e representantes de instituições que defendem os direitos das mulheres e da família foram unânimes em se manifestar em apoio à iniciativa. É fato que meninas e adolescentes são privadas da capacidade de exercerem esses direitos. Isso é particularmente verdadeiro para meninas e mulheres jovens que vivem na pobreza, em situações de crise ou de emergência, ou que pertencem a grupos vulnerabilizados e excluídos. Em 2019, nós tivemos 19.330 filhos nascidos de mães entre 10 e 14 anos, com uma média de 6 abortos diários em meninas menores de 14 anos. Nós tivemos 21.520 meninas que engravidaram em 2019 com menos de 14 anos de idade. Logicamente, nós estamos falando aqui de dados registrados, e no Brasil nós sabemos um número imenso de não registro desses dados. A falta de planejamento familiar, esse número tão elevado de gestações na adolescência e de gestações não planejadas, ele tem impacto também no Brasil, ele também tem impacto nas contas públicas, né? Então, a ideia realmente da instituição desse dia é ampliar a consciência, é trazer a sociedade para esse debate, né? Que é tão importante para a transformação do nosso país. A gente precisa que o acesso, os direitos sexuais e reprodutivos, o acesso aos métodos, ele caminhe junto com a educação. Porque sem a educação, sem a possibilidade de um projeto de vida, o que a gente vê é que muitas vezes as meninas acham que a gravidez e a maternidade são um projeto. A gente o que precisa é de um dia que nos dê um momento de fala, um momento onde que todo o país vai pensar sobre, vai trabalhar sobre essas pautas. Nenhum país evoluiu se não tiver um planejamento familiar, se não tiver acesso a métodos anticontraceptivos. Está marcado para começar daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, horário de Brasília, no plenário do Senado, o seminário Mais Mulheres na Política. Na ocasião, vai ser apresentada uma pesquisa do Data Senado que revela que as brasileiras se sentem discriminadas no ambiente político. Segundo o último levantamento do IBGE, as mulheres representam a maior parte da população brasileira e também dos eleitores no país. Apesar disso, a representatividade feminina em cargos eletivos ainda é baixa. As mulheres são mais de 51% da população e apenas 15% das nossas representantes no Congresso Nacional. E as mulheres negras, que são mais de 28% da população, não passam de 2% da Câmara Legislativa. E uma democracia não está completa enquanto não houver proporcionalidade entre os representados e os representantes. É uma democracia falha, é uma democracia injusta. A pesquisa Equidade de Gênero na Política, realizada pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, entrevistou mulheres e homens que se candidataram às eleições de 2018 e 2020 e revelou que 3 em cada 10 mulheres se sentiram discriminadas no ambiente político por causa de seu gênero. Não adianta elas apenas serem eleitas e, após serem eleitas ou ainda durante todo o processo eleitoral, elas sofrerem violência política de gênero e de raça. A violência política de gênero e de raça é uma das principais barreiras à entrada e permanência de mulheres na política institucional. E essa violência está baseada na mesma estrutura que violenta as mulheres na sociedade como um todo, em todos os âmbitos. O seminário Mais Mulheres na Política tem como objetivo estimular a participação feminina na política brasileira e vai contar com palestras e debates sobre como atingir essa meta. O objetivo é exatamente isso, é ouvir representantes dos mais variados setores, não é? Representantes do poder público, da sociedade civil, artistas, pessoas da academia, da universidade, pesquisadoras, enfim. A ideia é apresentar para o Brasil exatamente o que nós, na verdade, temos de melhor, de potencial e de necessidade de ampliação dessa representação. Falar sobre mulheres e sua representação nesse espaço público é dizer que a elas não é destinado apenas um ambiente doméstico, que podemos muito mais,
que podemos ser protagonistas das nossas histórias, podemos fazer escolhas, decidir, tomar posição e mostrar que a democracia, ela é sim plural. O relatório da pesquisa vai estar disponibilizado a partir do dia 30 no site do Data Senado, assim como um painel interativo em que os usuários vão poder cruzar dados, se aprofundar nas questões feitas e tirar suas dúvidas. Espero vocês. 13 horas e 41 minutos em Brasília. Estão sendo feitos os últimos preparativos para esse seminário de hoje, a partir das 2 horas da tarde, em que a TV Senado vai transmitir ao vivo. E há poucos minutos conversou com a equipe da TV Senado, com a nossa equipe de produtores, a diretora-geral do Senado Federal, comentando justamente sobre esse seminário. Ilana Trômbica, vamos escutar. Olá a todos e a todas que estão conosco. Hoje, 30 de maio, é um dia especial, eu diria até histórico, uma mobilização da bancada feminina do Senado Federal, com o apoio da mesa diretora da nossa casa, com a participação também da Câmara dos Deputados, Tribunal Superior Eleitoral, para que nós possamos debater amplamente a questão da mulher na política, da mulher na democracia e da mulher nas eleições. E por que isso? Porque somos 53% da participação feminina, da participação no eleitorado brasileiro. E por isso, muito do que nosso país deseja ser, pode ser e virá a ser, depende das mulheres. As mulheres têm que ter consciência da sua importância estratégica, como aquelas que estão votando e, portanto, tem que ter candidatos e candidatas que se comprometam com as questões femininas e, muito especialmente, com aquelas candidatas que se dispuseram a entrar na vida pública. Mais mulheres na política significa mais pluralidade, mais diversidade e, portanto, mais chances de termos que o mundo político reflita o que a cidadania brasileira precisa e deseja. Muito obrigado, diretora. Obrigado e um bom seminário a todos nós. E está marcada para hoje, às 5 horas da tarde, reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com os secretários estaduais de Fazenda. O objetivo é ouvir os estados sobre o impacto do projeto de lei que limita a alíquota do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O projeto foi aprovado na Câmara na semana passada e agora está no Senado. Esta semana também vai ter uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Na quinta-feira, senadores e deputados devem analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de apoio à cultura. Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O
presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado. E é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto, precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. Uma sessão solene no plenário do Senado, na sexta-feira, prestou homenagem à Polícia Militar do Distrito Federal pelo aniversário da corporação. A Polícia Militar da capital do Brasil tem duas idades, 62 anos, como Brasília, e 213 anos, pois foi criada antes mesmo da independência do Brasil. Essa história foi rememorada no plenário. Quando Brasília nasceu, a Polícia Militar do Distrito Federal já era uma instituição centenária, com 151 anos à época. A corporação tinha a responsabilidade de cuidar da segurança da nova capital. Quem presidia a sessão, senador do Distrito Federal, lembrou o arrojo da corporação. São quase 11 mil homens e mulheres espalhados por todo o DF, quando deveriam ser 18 mil, divididos em 39 batalhões e um regimento, além de unidades médico-hospitalares, educacionais e administrativa. São cidadãos e cidadãs que estão sempre a postos para nos dar segurança e bem-estar. Emocionado, o coronel apontou dificuldades, pediu apoio e destacou a síntese do compromisso de cada policial. Independente de sermos oficiais ou praças, nós fazemos um juramento e um compromisso de defender a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. E essa é a síntese de ser policial militar. É esse amor que nos move a lutar pela segurança pública do Distrito Federal e pela segurança pública do Brasil. O representante dos praças apontou para o maior patrimônio da Polícia Militar. A melhor capital que a Polícia Militar tem nesses 213 anos. Porque a Polícia Militar não tem patrimônio, o patrimônio que a Polícia Militar tem somos nós. E muita gente não entende, senador, a essencialidade do nosso trabalho. O representante do comando da PMDF prestou homenagem a todos que fazem a Polícia Militar e também àqueles que já se foram. E em tempos de cobrança da sociedade, destacou um marco da corporação em Brasília. Nós somos considerados a polícia que teve menos mortes em ações policiais, seja por parte de policiais ou por parte de civis. Eu peço uma salva de palmas para todos aqueles policiais que estão em casa, suas famílias, seus dependentes, aqueles que só conseguem agora lembrar dos nossos queridos que já se foram. Por gentileza, uma salva de palmas para eles.
13 horas e 50 minutos em Brasília. Esta semana é de esforço concentrado aqui no Senado Federal e vai haver sabatinas em 2 comissões da Casa e também análise pelo plenário de 10 nomes de autoridades já aprovados nas comissões. Os senadores vão analisar em plenário 2 indicações já aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Uma para o Conselho Nacional do Ministério Público e outra para o Conselho Nacional de Justiça. O plenário também vai analisar os nomes de 8 diplomatas para chefes de missões no exterior, já sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores. Se aprovados, irão assumir as embaixadas do Brasil na Arábia Saudita e Iêmen, Etiópia, Moçambique, El Salvador, Zimbábue, São Tomé e Príncipe, Bangladesh e Antígua. Na Comissão de Educação, está marcada para esta terça-feira a sabatina de João Paulo Machado Gonçalves, indicado para ouvidor-geral da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça vai sabatinar Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, para compor o Conselho Nacional de Justiça no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, no biênio 2022-2024. E uma última notícia, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, divulgou hoje uma nota de pesar pelo falecimento do professor mineiro Antônio Augusto Cansado Trindade, que foi juiz na Corte Internacional de Justiça. Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, o jurista fez mestrado e doutorado na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, deve começar o seminário Mais Mulheres na Política. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.